livro Nosso Lar, vai mostrar que a Terra não mais deverá ser vista apenas com o papel de ser a dimensão das aflições. A terra é oficina sagrada, e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Livro Nosso Lar. Prefácio do Espírito Emmanuel, novo amigo. O mundo é oficina divina, que, se bem valorizada, transforma-se em porta de acesso aos céus. Como também, mal utilizada, nos levará a aflições maiores no plano espiritual. É terreno para o espírito exercer o bem, esquecidos dos remorsos que o prendem à inatividade evolutiva no plano espiritual, resgatando e reparando os seus erros, obtendo experiências que aceleram a evolução do espírito, pela misericórdia divina no processo das reencarnações. Planejada fisicamente para amadurecer conforme os seus habitantes evoluem, a Terra serve de escola e prisão educativa aos espíritos que ainda se encontram em desordem com as leis divinas. Todos os fenômenos da Terra, sejam eles naturais, nas relações com a natureza e seus habitantes diversos, através das eras, nas relações psicológicas entre os seres vivos, eles encadeiam avanços intelectuais e morais, foram perfeitamente planejados pelas potências divinas que dirigem nossos destinos planetários do nosso sistema solar. A Terra não mais será vista como o centro do universo. Uma nova visão teremos da sua grandeza e amplitude populacional além dos limites da dimensão dos encarnados, e sua pequenez diante da grandeza do universo, tendo-a como importante para a nossa evolução espiritual. Aproveitemos a Terra para despertamento dos valores imperecíveis do espírito, pois a Terra não se limita apenas a uma quantidade de espíritos encarnados. Há uma população na dimensão espiritual várias vezes maior que a dos encarnados. De portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é, realmente, uma universidade sublime, funcionando, em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Espírito Emmanuel. Livro, roteiro. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB. Quando o Espírito Emmanuel nos deu essa informação, era o ano de 1952. A Terra era habitada por cerca de 2 bilhões de encarnados, 20 bilhões de desencarnados conscientes. São 22 bilhões de espíritos naquela época, quanto agora, no início do século XXI. É uma proporção que nos faz pensar o quão grande é o nosso orbe em vida, e o quanto pequeno diante de todas as criaturas que habitam o universo e os múltiplos universos. Se há uma população tão maior que os encarnados aqui na Terra no plano espiritual, todos estão na situação evolutiva da maioria dos encarnados? Não. Há dimensões espirituais elevadíssimas em nosso planeta.
que o livro Nosso Lar e suas obras subsequentes nos revelará, como o livro Obreiros da Vida Eterna, da coleção André Luiz, quando o espírito chamado Asclépios se materializa na dimensão espiritual, que o espírito André Luiz se apresenta naquele momento, aguçando a curiosidade do nosso detetive espiritual. Devemos acreditar. Interroguei, admirado. Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora, em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo, no campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas, estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a formar, um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na, o sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Livro Obreiros da Vida Eterna, Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier, Editora FEB. Perceber a extensão espiritual do nosso planeta? Quanto ainda temos que peregrinar, muito tempo, no campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas do espírito Asclépios, que ainda é um habitante do planeta Terra. E, como nossa Via Láctea é somente uma nesga do universo. Compreendemos também que há regiões espirituais na Terra onde reina a felicidade, e é morada de espíritos como Asclépios. Portanto, não é apenas morada de espíritos sofredores, mas a sua maioria necessita de se habituar ao trabalho em direção à sua própria felicidade no porvir. Se a Terra é oficina sagrada, conforme o Espírito Emmanuel sugere, então temos que trabalhar. A graça divina através da ociosidade no bem e através da fé inoperante é uma ilusão e devemos trabalhar para eliminar dos nossos projetos futuros. A vida na Terra foi projetada para cobrar aqueles que se encontram inoperantes no serviço do seu engrandecimento pessoal e em benefício do próximo, cujos efeitos são refletidos no plano espiritual. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações, na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas ou relegando-os à paralisia ou à cristalização, em largos despenhadeiros de sombra. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. Espírito Emmanuel. Livro, roteiro. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB.
Temos que nos movimentar dentro dessa oficina sagrada, pois não falta serviço para o cristão decidido. Muitos de nós estamos aguardando que a terra se transforme em um paraíso, sem ao menos colaborar para que esse dia chegue. Certo que ele vai chegar, com certeza vai. Mereceremos estar nele? O que fizemos para merecer? Há muitos trabalhos urgentes. Ainda, e somos a ferramenta para transformar a Terra em um orbe melhor. Não queiramos ir para um planeta mais feliz sem antes aprendermos como trabalhar em esferas mais elevadas. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do Espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Espírito Emmanuel. Livro, roteiro. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB. Vamos começar, gente, a converter a Terra em glorioso paraíso, começando por nós mesmos. Vamos estudar mais e aplicar mais o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, senão ficamos mais longe ainda. Um grande abraço a todos e a todas, saúde e paz.